Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sábado, 16 de dezembro de 2023. Vamos aqui continuar meditando na palavra do Senhor. Amém? Ontem nós falamos sobre as 4 escolas escatológicas do protestantismo. É apenas uma informação para a gente entender que essas coisas existem, tá certo? Mas hoje nós vamos falar sobre salvação eterna. É um tema que está meio esquecido, assim, de alguma forma, né? As pessoas estão muito preocupadas com o presente tempo, né? A questão aí da teoria da prosperidade, as igrejas pregando que dê 100 que amanhã você tem 200, então é uma coisa assim meio terrível, né? Mas Paulo diz que importa que o evangelho seja pregado, tá certo? Mas a teoria da prosperidade está levando as pessoas a pensarem só no tempo presente, então se esquecendo que há uma vida eterna. Eu quero falar aqui hoje um pouco sobre essa salvação eterna, que o texto, as questões escatológicas, que eu comecei a falar desde o dia 4 de dezembro, falei até ontem, elas também falam de salvação, tá certo? É só a gente compreender. Mas hoje vamos falar especificamente desse tema, tá certo? O nosso texto é Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: E dará à luz um filho, e lhe chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Essa foi uma profecia de Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, onde Isaías diz que, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, tá certo? Então, Cristo nasceu, é Deus na terra, tá certo? Essa presença de Cristo na terra. O contexto desse texto, que eu li de Mateus 1, 21, é exatamente o contexto do anúncio do nascimento de Jesus. O anjo fala com Maria, diz que ela vai conceber, que ela não se preocupe, que a concepção que vai estar nela é do Espírito Santo de Deus, né? Então vai nascer aí esse Filho de Deus através de Maria, tá certo? Então esse é o anúncio é o contexto do anúncio do nascimento de Jesus, assim. Deixa eu dar só uma informação, assim, Jesus, esse termo, ele vem do hebraico e tem o significado de que Deus é salvação, tá certo? E o Cristo, porque é Jesus Cristo, né? Então, o Cristo, ele vem do latim, que foi derivado lá do grego, e tem o sentido de Messias ou ungido de Deus, tá certo? Essa é a informação para a gente ter essa informação. Mas interessante que Isaías profetizou isso há 700 anos atrás, antes de Jesus nascer, e essa profecia foi cumprida no nascimento de Jesus. A Virgem concebeu. Ela estava desposada com José, noiva, né? Não tinha casado ainda, e portanto naquele tempo o negócio era sério, né? Pelo menos se pensa, não se tinha relações sexuais antes do casamento. Hoje tem a relação sexual para depois pensar se vai casar, tá certo? Experimenta primeiro. Mas naquele contexto, Maria estava lá desposada com José, e o anjo aparece, diz que ela vai conceber do Espírito Santo e vai nascer um filho que lhe porá o nome de Jesus, porque ele é Salvador, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, tá certo? O povo de Deus, no contexto aqui que o texto está falando, é Israel, é os judeus, o povo hebreu é a mesma origem, chega hoje nos judeus, tá certo? Então Jesus vem para salvar esse povo. E a gente vê pela escritura que eles negaram, não quiseram aceitar, e esse conflito todo, que tiveram que crucificar Jesus. Amém? Portanto, é o cumprimento da profecia que Isaías falou há 700 anos atrás. A concepção é do Espírito Santo de Deus e que ele é o Filho de Deus, né? Porque nasceu do Espírito Santo, é o Filho de Deus, nascido de Deus, único, unigênito do Pai, tá certo? Mas o que é interessante é que o texto diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. A salvação dada em Jesus Cristo, isso é muito significativo para todos nós, tá certo? Jesus veio para o povo judeu não quis, e aí isso foi aberto aos gentios. Amanhã talvez falarei um pouco sobre isso, mas gentio é quem não é da descendência judaica, tá certo?
e Jesus veio para o seu povo. Então ele diz, ele salvará. Está dizendo no futuro, porque Isaías está falando há 700 anos atrás, tá certo? E o anjo está falando também há 2023 anos atrás. Então aponta para frente, no futuro ele salvará. Mas Jesus já veio, a salvação já veio, já foi, nós sabemos de tudo isso, tá certo? Mas como o texto diz, ele salvará, isso é muito interessante, mas porque a vida é eterna. Ela é eterna com Deus, ou ela é eterna sem Deus. E não tem uma condição de se ter a vida eterna com Deus se não for através de Jesus Cristo. Deixa eu citar aqui um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse capítulo 4, versículo 12 de Atos, é quando Pedro e João curam um homem ali que tem os pés aleijados e cria uma confusão tremenda. E ele vai dizer, nós curamos em nome de Jesus, não é no nome de Pedro não, nem é no nome do André, nem de quem quer que seja, é no nome de Jesus que esse aí foi curado, tá certo? E criaram esse problema e que prenderam lá Pedro e João, e aí Pedro vai dizer assim, olha, não tem outro nome pelo qual importa ser salvo não, gente, vocês estão entendendo o negócio errado. Então, não tem nenhum nome debaixo dos céus, ou eu vou dizer aqui, ou na terra, onde você quiser, no mar, em qualquer coisa, isso eu estou aumentando, tá certo? Então não tem outro nome dado pelo qual que importa que sejamos salvos, tá certo? Então é o nome de Cristo. Essa é uma verdade muito graciosa, porque a vida eterna ela está em Jesus. Jesus conversando com os discípulos, e aí eles fizeram algumas perguntas, e aí Jesus fala das Escrituras assim, olha, leiam as Escrituras, porque elas falam de mim, e elas contêm a vida eterna, ou seja, elas revelam a vida eterna em Jesus Cristo, tá certo? Por isso que eu tenho recomendado você a ler a Escritura, é importante ler a Escritura, tá certo? Eu não sei se você que vai ouvir essa palavra é crente, você vai dizer, isso aí eu já sei. Saber não é o suficiente. Deixa eu contar uma historiazinha para você, tá certo? Uma vez eu estava com a Bíblia na mão e chegou um cidadão para mim e disse, isso é a Bíblia protestante, né? Eu digo, é. Ele disse, você quer ver como eu conheço a Bíblia? Aí ele citou de Gênesis e Apocalipse, dando as divisões, tudo, Pentateuco, profetas maiores, reis, tal. Disse de Gênesis e Apocalipse, toda a divisão da Bíblia, tá certo? Quando ele terminou, ele disse assim, tá vendo como eu conheço a Bíblia? Eu fiquei olhando para ele e disse assim, você está praticando? Ele abriu os dois braços assim você quer demais. Amado, conhecer não é o suficiente. Crer. Eu conheço pessoas que não sabem nem ler, mas creem. E pela oração dessas pessoas que não sabem nem crer, muitas vidas são salvas, foram salvas, tá certo? Então, não é importante saber ou conhecer, ter curso aí de teologia, filosofia, é formado nisso, naquilo, em grego, aramaico, não sei o que, conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Se não crê, não está salvo. Porque essa é a verdade bíblica, tá certo? Então, a vida eterna, ela é com ou sem Jesus, né? Tem muita gente aí, tem um segmento aí que diz que você tem que reencarnar várias vezes. E aí, reencarnar várias vezes para ver se purifica. Não reencarna. Quando há uma incorporação, é um espírito que entrou na pessoa, mas não é reencarnação. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou, tá certo? Isso é muito importante a gente entender essas verdades. Esse negócio de purgatório também, isso é coisa furada, não tem purgatório não. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, e o juízo é o juízo de Deus que ele vai trazer sobre a terra para julgar os que creem e os que não creem. Amém? Como eu estou falando de salvação, deixa eu citar aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Esse é o Evangelho de São João. Evangelho do apóstolo João, o evangelho do João que morreu e está aguardando a ressurreição porque creu. Ele vai dizer, quem nele crê? Quem é esse nele?
é Jesus, ele está falando de Jesus, o contexto do capítulo 3 está falando de Jesus. Ele diz que quem nele crê não é condenado. E aí ele vai dizer, mas quem não crê já está. Essa é a condição, já está condenado. Porque se morrer sem crer, está separado de Deus, já está condenado, tá certo? E ele vai dizer, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém, amados? Você quer viver a vida eterna com Deus? Esse é o caminho. Jesus Cristo, porque ele nasceu para ser Salvador. É o Messias, ungido de Deus, que veio trazer salvação à terra. E ele veio e já cumpriu essa missão, tá certo? Agora a gente só precisa crer. Amém? Hoje é sábado, é um dia muito gracioso que Deus criou para a sua glória e para nós desfrutarmos desse dia, tá certo? A minha oração é que Deus te abençoe, que o Senhor abra o teu entendimento para a fé em Jesus Cristo. Amém? Assim, eu tenho um respeito tremendo por Maria, mas ela não pode interceder por você, tá certo? Ela é a mãe do Filho de Deus, mãe carnal na terra, mãe do Filho de Deus, mas não pode interceder por vocês. A Maria mesmo diz lá, quando ela sabe que vê que está grávida, que entende isso, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria diz, a salvação vem de Deus, do Filho que estava no ventre dela. Está lá em Lucas, tá certo? Estou dizendo isso, amado, para que você possa e Deus, através do Espírito Santo, gere a fé no teu coração, em Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador. Deus te abençoe e te guarde. Deus te deu um dia muito gracioso. E se por alguma coisa, por alguma razão, você estiver com o coração aflito, a minha oração é que Deus traga paz ao teu coração e te ajude, te abençoe, em nome de Jesus. Amém.